Olha, a gente tem avançado bastante nesse assunto, né? Apesar de ter uma crítica muitas vezes aqui no Brasil, de que o Brasil está atrasado e tal, nós temos hoje 26 produtos registrados na farmácia. Todos eles não estão à venda ainda, mas eles já estão registrados. Então, a gente teve aí um avanço relacionado às empresas, as indústrias farmacêuticas que estão relacionadas à produção desse tipo de produto, né, para consumo humano. Então, com todos os critérios de qualidade, qualificação que um medicamento exige. Então, nós temos já isso acontecendo na farmácia hoje no Brasil. E aí, você está dizendo que é medicamento da indústria farmacêutica, com estudo, que já teve registro, aprovado? Mais ou menos, porque a cannabis ela está numa regra de exceção hoje dentro da Anvisa, né? Então, como é que funciona? Os estudos ainda não precisam ser conclusivos no sentido qual? Então, é o seguinte, como havia muitos pacientes, e principalmente eram crianças que estavam utilizando a cannabis para diversas condições que hoje já existem publicações científicas e evidências científicas suficientes para que possa existir esse produto. Como existia já um contingente grande de pacientes que fazia uso, se a Anvisa ela usasse as regras que já existem para a produção de um medicamento, talvez a gente ia necessitar de mais 5, 6, 7, 10 anos para que esses produtos chegassem à prateleira da farmácia. Então, ela encurtou esse caminho para que esses pacientes continuassem tendo o benefício do uso de um produto de grau farmacêutico, porque o que elas estavam utilizando eram produtos importados, cujo os seus países de origem não tinham ou não exigem nenhum tipo de controle de qualidade para consumo humano. Então, são suplementos alimentares, alguns são considerados, inclusive, parte da indústria de alimentos, o que é muito errado, inclusive essas duas classificações. E também acho que né, a indústria acabou pressionando para que também isso pudesse acontecer de uma forma em que, poxa, a gente já tem os pacientes utilizando. A gente já sabe que funciona para certas condições, que no caso epilepsias, por exemplo, as epilepsias refratárias. Se a gente esperar todo esse tempo, esses pacientes vão, né, além de correrem riscos, a gente está deixando de... atuar dentro de uma temática que é real, né, está acontecendo. E aí a Anvisa faz, então, esse caráter de exceção de deixar com que esses produtos, uma vez que eles atendem todos os critérios regulatórios da produção de um medicamento, eles possam estar na prateleira antes dos seus estudos serem conclusivos para determinada patologia. Então, eles têm que entrar com todo o dossiê, enfim, toda, né, a parte burocrática do qual vai ser o motivo do estudo daquele produto. Mas ele pode fazer o produto durante X anos, que, se não me engano, o prazo é 6 anos, 5 anos. Então, eles têm que fazer. Mas o produto já está à venda na farmácia, o que é uma exceção a todas as regras existentes para qualquer outro medicamento do planeta. Eu me recordo que há não muito tempo, alguém fez alguma derrapada ali que de repente falou, agora não pode mais. O que foi que aconteceu nesse episódio? Foi um episódio bem marcante para mim, para minha vida, principalmente profissional. O ano passado, o Conselho Federal de Medicina, ele tentou disciplinar a prescrição da cannabis, né, para fins medicinais, obviamente. Então, quais especialidades médicas poderiam fazer isso e para quais doenças, então, seria possível prescrever. E o que aconteceu? Houve uma comoção popular muito grande, assim, na verdade foi bem maior do que eu imaginava, e não só popular. Teve grupos de advogados, das associações, enfim, foi uma coisa muito grande. Em 2 semanas, o Conselho Federal de Medicina voltou atrás e caiu essa normativa. Uau. Então, a gente tinha uma normativa que precisava ser revista, que era o que foi o início de tudo, onde eles tinham, na verdade, disciplinado para certas condições, e que a gente sabia muito pouco na época, então... Enfim, era até uma regra bem restritiva em relação, porque só podia para certas epilepsias refratárias e 3 especialidades médicas. E isso não existe no Brasil. Nós não temos nenhum tipo de medicamento e nem de patologia ou de doença que só uma especialidade pode prescrever.
Então a gente, né, atendendo, imagina se a gente só tivesse, por exemplo, vamos imaginar o tamanho do Brasil, né? E aí você só pode ter uma condição clínica que seja prescrita por psiquiatra ou, enfim, por uma especialidade. Aonde que a gente acha que no Brasil a gente vai ter todos os tipos de especialidade disponíveis, né? Então a gente tem o médico da família, a gente tem o clínico geral, a gente tem muitas vezes um médico que é especialista, mas que acaba atendendo outras condições, porque na cidade dele só tem ele, ou só tem ele mais um, enfim. Então, assim, dentro da nossa realidade, isso é impossível de existir. E aí, em duas ou 3 semanas no máximo, essa normativa cai. O que acontece? Eles não só disciplinaram as patologias e as especialidades, mas como também era proibido no Brasil, perante essa normativa, estudar, fazer curso, fazer simpósio, congresso, não podia fazer, não podia mais fazer nenhum evento acadêmico, a não ser pela chancela de um determinado grupo de uma sociedade X. Que também é uma coisa, você imagina você proibir o médico de estudar. Que loucura. Assim, não tem sentido. Mas o mais louco pra mim foi que, imagina, né? Eu trabalho com pacientes em uso de cannabis para fins medicinais desde 2014, tá? E a frente do meu consultório é essa, os pacientes me buscam por causa da minha expertise, eles querem, às vezes, uma segunda opinião, enfim. E eu tinha lançado a Sativa Global Education, que é a minha plataforma de educação médica, na mesma semana que o CFM faz isso. É mesmo. Então, as duas frentes do meu trabalho principais, né? Claro, eu nunca vou deixar de ser médica, eu nunca vou deixar de atender, eu trabalho com medicina funcional, enfim, né? Mas, enfim, são duas coisas são duas coisas muito relacionadas ao meu propósito profissional, né? Assim, coisas que eu amo fazer. E a Sativa Global Education, que é a plataforma médica de educação, ela tinha lançado a primeira turma há 2 dias, estava com o carrinho aberto pro lançamento da primeira turma. Então, assim, foi um Deus nos acuda. A gente foi muito firme nessa hora, foi muito legal, porque o nosso posicionamento foi muito embasado, obviamente, no direito da autonomia médica, né? E, assim, era passível, obviamente, de, né, entrar judicialmente contra essa normativa. E a gente viu que não só os médicos, mas os pacientes vieram com muita força. E assim, o meu consultório ficou uma loucura. Você imagina os pacientes que já faziam um tratamento comigo há anos, desesperados. Desespero. Se eles iam poder continuar o tratamento, isso era um. Então, os pacientes desesperados. E os pacientes novos, eu não sabia se eu ia poder atendê-los ou não, porque, em tese, pela normativa, não era passível de serem atendidos os novos. Então, foi um caos, aquela loucura, advogado. Mas, que loucura. Nossa, bom, assim, 2 semanas que você foi caos e que sua profissão, assim... Não sua profissão, mas a sua função primária, o que você luta, o seu ativismo todo, foi por água abaixo. Assim, em uma rabiscada, uma canetada. Em uma canetada. Assim, o Brasil, tudo pode acontecer, né? Esse é o país que uma canetada acaba com o teu negócio. Realmente, isso é verdade aqui, né? A pessoa acorda e fala, hoje eu vou proibir. É surreal, impressionante. E não só, você está afetando a economia, que é um negócio muito importante, mas quando se trata de saúde. Você está afetando vidas. E quando eu li essa notícia, e eu fiquei indignado também, e eu me recordei da nossa primeira conversa, e que você me contou o caso de uma paciente, acho que era uma paciente, que tinha caso de epilepsia, e que ela tinha 30 episódios por dia, né? E eu falei, gente, como é que um médico, porque são médicos que decidiram isso, decidem tirar isso, que é comprovado, até quem não é da ciência já sabe que funciona, o pai, a família, quem está próximo dessa realidade já sabe disso. Como é que tem coragem de dar uma canetada nessa? Porque não é possível, que é ignorância. Então, eles, né, para as epilepsias refratárias, que é essa condição que você está mencionando, era possível prescrever, mas aí você está tirando assim, o que eles tiraram? A dor crônica, os pacientes oncológicos. Que também é super funcional. Imagina, gente, a quantidade de pacientes que chega para mim de dor crônica. É inacreditável. Então, assim, eu faço uma pesquisa antes dos pacientes chegarem no meu consultório para saber quem está chegando, qual a idade, se entende do assunto, enfim, todos eles passam por essa pesquisa. E eu tenho uma estatística que mais de 60% dos meus pacientes são acima de 60 anos, que é o que bate justamente com realmente, assim, qual é a população que mais cresce em uso de cannabis para fins medicinais no mundo? A população acima de 55 anos. É a população que mais cresce. Porque é uma das idades, né, que mais se beneficia
desse tratamento. Por uma série de motivos, né? Um é a idade, né? Então a gente vai tendo, né, as doenças relacionadas à idade, que são muito comuns, e a dor crônica, ela está numa desses, a coluna é um ponto de dor, as artrites reumatoides, essas, né, as doenças que estão mais relacionadas realmente a uma determinada faixa etária. E, você imagina, os pacientes oncológicos, os pacientes que fazem tratamento para náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia, que chegam no meu consultório, às vezes, falando, doutora, eu não vou ser capaz de terminar o tratamento, porque eu não estou aguentando os efeitos colaterais. Faz uso dos canabinoides e vai para a sessão de quimio sem efeito colateral, assim, liga e fala, doutora, eu passei a sessão sem efeito nenhum. Então é inacreditável. Agora você precisa trabalhar em conjunto com o onco, né? Porque um dos pontos importantes do onco é saber dos sintomas, né? E agora quando não tem sintoma, ele precisa... Você sabe que eles são muito receptivos hoje em dia, né? Assim, tem muitos oncologistas que me mandam os pacientes já chega e já manda. Então o paciente vai fazer a quimio, eles já sabem que as quimios são mais, vamos lá, que vão ter efeitos colaterais importantes. Já me mandam de cara o paciente para ele já começar a fazer antes dele começar a quimio, que é o melhor paciente é esse. Pré-quimio. Porque aí você consegue fazer um tratamento. Então, só para você entender, existem 2 tipos de efeitos colaterais relacionados ao tratamento com quimioterapia, que é a náusea antecipatória e a náusea tardia, que são 2 momentos em que, se o paciente ele apresenta esses 2 tipos de náusea, nós não temos medicamentos exatamente para isso. Então, a gente pode fazer uso de alguns medicamentos, mas que não são feitos para essas 2 fases. Tá. Para a náusea aguda, aquela náusea nas primeiras 24 horas, nós temos ótimos medicamentos. Então, realmente, a cannabis não é para esse momento. Mas para a náusea antecipatória, que é aquela náusea, o paciente, ele está indo fazer. E ele já começa previamente a sentir náusea. Se ele vê alguém de branco, ele passa mal. São aqueles minutos anteriores. É uma ansiedade que ele constrói. Isso, e ele lembra da náusea da outra, da quimio passada, né, do ciclo anterior. E aí, enfim, ele vai gerar nele uma antecipação de uma coisa que ele não teve. E a náusea tardia, ela se refere até os 7 dias que passam da infusão de químio, por exemplo. Depois do pico, que é 24 horas. Que é 24 horas, que é a fase aguda, e pode durar até 7 dias isso. E o paciente já nem está mais no âmbito hospitalar, então ele está em casa. Então muitos médicos, isso pesquisas realizadas, o médico às vezes não tem noção do que o paciente está passando, porque ele não está vendo o paciente. Então ele está com náusea, mas não sabe o quanto de náusea, o quanto sofrido está sendo esse momento. E a náusea é o pior sintoma referido em relação à qualidade de vida. Porque o paciente, quando ele vomita, vomitei, passou. Agora, náusea, você não consegue tomar água, você não consegue trabalhar, você não consegue sair do sofá, você não consegue fazer nada com náusea, você não consegue comer, você não consegue nada. O paciente fica prostrado o dia inteiro por causa da náusea. Acaba com a vida dele. É muito ruim esse sintoma. Então, a cannabis, para esses 2 momentos, ela é muito interessante. E nós temos evidências científicas robustas hoje sobre o benefício do tratamento com os canabinoides para náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia. Então, assim, não incluir o que nós temos de evidência robusta também é, eu não quero usar nenhum adjetivo, eu acho que eles entenderam que foi um erro e foi uma precipitação naquela época fazer esse tipo de normativa. Eu entendo que o Conselho Federal de Medicina se preocupe com o que está acontecendo no Brasil. Então, assim, uma coisa é a gente pegar assim e falar assim, poxa, mas o conselho tá super errado e e meter a boca ali, né? Só que a gente tem que entender quais são, porque a primeira coisa que eu fiz quando aconteceu isso, eu falei assim, mas qual é a preocupação principal deles? Por que eles estão fazendo isso? Isso que eu queria entender um pouco mais, assim, é um jogo político? Eles quiseram ser certinhos? O que tá por detrás de uma decisão dessa? Então, eu acho que tem várias preocupações que são legítimas, né? Então, assim, claro que eu não sei tudo, o contexto, né? Eu não estava lá, mas eu imagino que para algumas preocupações eu entendo e é legítimo. Então, por exemplo, e não acho que a saída seja aquela.
né? Então, assim, obviamente tem várias formas de lidar com um problema uma vez que eu me preocupo com aquilo. Mas o que eu imagino? Em relação aos cursos e a proibição desse universo aí de, né, educação médica relacionada a esse assunto. A indústria farmacêutica acabou entrando agressivamente dentro de uma área que talvez ela não devesse ocupar, que é exatamente a educação. Então, eu vendo um produto, eu vou te educar sobre esse produto, é um conflito de interesse, obviamente, né, declarado sobre isso. Então, o que aconteceu? No início, como não existia uma educação e não existe, né, formal, a gente não tem isso dentro da faculdade de medicina, né, a gente não tem nenhum outro órgão institucional que esteja, né, fazendo educação médica nesse assunto. O que a indústria fez? A hora que ela entrou aqui, ela começou esses cursinhos de 24 horas, seja um prescritor. E, assim, honestamente, hoje, né, eu tenho uma plataforma de educação médica com 22 módulos, englobando as principais doenças e com atualizações semanais sobre o assunto. Então, imagina o tamanho do conteúdo que é isso. O aluno tem direito a 1 ano de conteúdo, ele vai ficar se atualizando e... Basicamente médicos? Só médicos. Só médicos. Só pode médico, né? O curso que a gente ensina toda essa dinâmica é só para médico e a gente não pode ensinar diagnóstico e prescrição para outras especialidades que não sejam médicas. Então, a gente tem também essa censura do nosso conselho. Então, esse curso realmente, o completo, ele é para médicos. A gente tem um para profissionais de saúde, mas ele é menor, onde a gente não ensina a prescrever, mas ensina o que a gente pode ensinar, que é a fisiologia, a farmacologia, as interações, enfim, né, todo um contexto em que o fisioterapeuta, o nutricionista, as áreas da medicina que nos assessoram, inclusive, dentro da dinâmica de um paciente, né, crônico e de uso de cannabis para fins medicinais, é muito bem-vindo que eles entendam sobre isso para que a gente possa, inclusive, conversar com a mesma linguagem. Então, a gente tem um para profissionais da saúde e um que é só para médicos. E esse só para médicos é que engloba esses 22, esses encontros semanais e tal. Então, como é que em 24 horas você se torna um prescritor? Você se torna um prescritor? Não, ela vai te ensinar a fazer lá 3 gotinhas a cada 12 horas, vai subindo a cada 5 dias, aí a hora que o paciente diz que tá tudo bem, tá tudo bem. Esse é, né, assim, no máximo, lá, enfim. Tudo bem, pode ser a primeira porta de entrada do médico, esse tipo de educação, mas ele não pode parar ali, porque, e o que acontece, é a verdade, o que eu vejo, muitos médicos que fizeram esse tipo de curso, ficaram com medo de prescrever e também não continuaram prescrevendo. Porque falta, e quanto mais você estuda, você vê que tem muito assunto e realmente é muito vasto esse conhecimento. Que a gente pode chamar de endocannabinologia, porque é o estudo do sistema endocannabinoide, né, que principalmente é isso. Para nós médicos, o produto, ele é importante, mas ele é um produto. Nós temos que entender como é que o produto age no nosso corpo, quais são os mecanismos de ação e como é que o nosso sistema interage tanto na saúde quanto na doença. Porque você pode modular o sistema endocannabinoide de várias formas, que não é só com a cannabis. Então, o médico precisa ter uma visão ampla, né, do que é o sistema, onde que ele está, como é que ele funciona, como é que ele está alterado nas doenças, qual é o impacto de X doença, qual é o impacto do estresse, qual é o impacto... Enfim, como é que eu danifico esse sistema, por que tem pessoas que vão responder, outras não. Tudo isso é muito importante. E a crítica em relação também ao que está acontecendo hoje é que existe também uma pressão muito grande da indústria em relação, por exemplo, a novos fitocannabinoides. Então, você chega lá, o representante, ele tem o CBG, o CBN, o CBC, sendo que a gente não tem evidência realmente robusta sobre os outros. A gente sabe sobre CBD e THC. Ainda é. Isso não significa que o CBG não funcione, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo só que como médicos, e a gente tem que ter esse olhar crítico, a indústria está empurrando, de uma certa forma, todo esse movimento, uma parte, né, desse movimento, mas a gente tem que ter crítica na hora que a gente vai prescrever. Então, a gente tem vários cenários, por exemplo, hoje, que é, voltando à tua pergunta, né, por que o CFM se preocuparia com isso? Porque nós temos hoje produtos artesanais sendo vendidos com nenhum tipo de controle de qualidade. Nós temos hoje acontecendo uma situação que é muito incomum, que são as associações fazendo produtos para venda para pacientes. Então, não existe nenhum outro medicamento na medicina que
você compra da associação, então, sei lá, Associação dos Diabéticos, você vai comprar hipoglicemiante? Não. Associação dos Pacientes Oncológicos, X, você vai comprar a vincristina, lá, um quimioterápico lá? Não. A cannabis, ela é aceito que isso aconteça. Por quê? Porque existe um contexto histórico, existe um movimento ativista que também ajudou muito tudo isso a acontecer. Então, a gente não pode tirar esse contexto, né? A gente tem que lembrar que o ativismo veio antes do medicinal, né? Mas tudo se mistura em algum lugar. E ela é uma planta milenar, né, com um medicamento feito há mais, sei lá, há 1.700 anos antes de Cristo. Então, se era feito naquela época, era seguro, por que eu não posso fazer no meu jardim? São várias coisas que se interpõem e que é muito importante ter esses conceitos bem definidos para que a gente possa entender o que é um medicamento para uso humano, o que é que o médico precisa e o que ele pode fazer dentro desse cenário. Então, hoje existem os importados, que também não tem controle de qualidade no país de origem, existem os vendidos na farmácia e os de farmácia de manipulação, que tem grau farmacêutico, esses dois. Então, eu entendo que para o Conselho Federal de Medicina, e principalmente se você não está habituado com o tema, e a depender também, né, às vezes da idade que você tem, como é que você enxerga certas coisas, qual foi a educação que você teve sobre isso, fica muito difícil entender esse cenário inteiro e que regras que eu ponho. Então vamos cancelar tudo. Então acho que, né... Teve um médico recente, eu não vou lembrar o nome dele, você deve saber porque você vive esse mundo. Acho que ele é um careca e ele tava falando, cannabis não tem valor nenhum, ele foi muito duro, assim, muito crítico. Você viu esse vídeo? Você sabe de quem eu tô falando? Não sei de quem que é. Quem que é? Agora, putz, você me pegou, porque eu não vou lembrar. Mas qual era o contexto? Ele tava dando algum depoimento e ele dá um depoimento ultra agressivo, direto, objetivo, dizendo que não existe cannabis medicinal, que esse negócio não existe. Eu vou descobrir, eu vou achar esse vídeo enquanto a gente conversa. Tá. Existem muitos médicos que ainda têm esse posicionamento, né? Médicos mais tradicionais, médicos que são extremamente preconceituosos, que ainda enxergam a cannabis como uma droga, assim como existem pacientes que também pensam assim, né? A minha sogra, que faleceu recentemente, ela tinha dores crônicas muito severas, nada resolvia, aí ela teve um AVC. O AVC fez com que ela parasse de sentir dor. E aí, depois de um tempo, voltou. E quando eu recomendei que ela fizesse uso e até te procurasse, ela foi, assim, tipo um crime falar um negócio desse, assim, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Quem é esse médico que ainda tem esse preconceito tão grande, mesmo tendo o CFM indo atrás, voltando atrás numa posição radical, liberando, dando toda essa autonomia para vocês médicos prescreverem, tantos estudos, tantos pacientes se beneficiando e a gente ainda está discutindo se faz sentido ou se não faz sentido. Isso é um ponto super legal. Às vezes eu me sinto com um facão assim na mão, sabe? Quando você vai abrindo Antes era tudo somato. Exatamente, tipo isso, né? Exatamente. Porque realmente... o que acontece, né? Existe um contexto histórico, mais uma vez, que eu acho que é o ponto mais importante e é onde as pessoas talvez carregam essa bagagem e essa informação relacionada à cannabis. Então, eu tenho certeza que, de uma certa forma, todo mundo já ouviu falar que cannabis mata neurônio, que ela é porta de entrada para outras drogas, que ela... altamente viciante, que você vai ficar bobo, que enfim, todas, né, as milhões de coisas que provavelmente você já ouviu relacionado a esse assunto. Tem um tráfico de drogas muito forte, né, que está por trás também de um olhar mais preconceituoso, né, existe isso, e aí, se a gente volta na história da cannabis, qual que é a história dela, né? Primeiro, ela entra no mundo ocidental, nos Estados Unidos, na Revolução Mexicana, numa época em que só existia cannabis para fins medicinais e os americanos não conheciam o uso adulto, o uso recreativo, né? Como é falado erroneamente, o uso adulto da cannabis. O correto é uso adulto. Uso adulto, porque você faz uso adulto de uma substância, né? Recreativo é uma coisa meio infantil, né? Exato. Não sabia disso. Porque você conhece a substância, você sabe quais, né, o que ela pode te causar, e você escolhe utilizar como álcool, como cigarro,
como qualquer substância de uso adulto. Você sabe os malefícios, os benefícios, o que ela te causa, e você escolhe utilizá-la no momento em que você decide utilizá-la. Então, esse é um uso adulto. E a cannabis, são 2 cenários, mas eu não quero perder a tua resposta. E aí, o que acontece? No contexto histórico em que ela foi inserida, aquele uso pelos mexicanos, que eram naquela época indivíduos desfavorecidos socialmente, existia um preconceito muito forte relacionado muitas vezes porque tinham pessoas de cor junto com os mexicanos, então já existia um preconceito relacionado ao uso da cannabis por essa população. Era uma época de crise nos Estados Unidos, então existia desemprego, crimes, e isso foi relacionado ao uso da cannabis. Então, o contexto histórico daquele momento foi esse. Depois, a gente sabe que existia um contexto econômico relacionado ao cânhamo e à própria cannabis, então ela é proibida por conta disso. E depois vem a guerra às drogas, que também tem todo um contexto relacionado aí, que a gente sabe que não era as drogas realmente a guerra em si. Então, a gente ouviu pela propaganda, por muitas inverdades ditas por muitos anos, viraram verdades. Você imagina que quando eu comecei a fazer, né, todo esse trabalho e estudar, né, o uso medicinal e tal, eu tive resistência dentro da minha própria família. É mesmo? Meu pai nunca, assim, ele foi muito legal comigo no início. Não que minha mãe não fosse, mas a minha mãe teve um pouco mais de dificuldade. Porque ela também veio desse contexto, ela sempre escutou que era a porta de entrada, que a cannabis fazia mal para a saúde, que matava neurônio. Como assim agora? Tomar minha avó vai usar? E porque para uma população idosa, ela pode ser muito favorável, né? A gente vai falar disso provavelmente aqui. Só que o que acontece? É o medo do jovem, né? Que eu acho que isso pauta até hoje essa discussão. Então, se a gente liberar, será que o jovem agora vai em toda esquina, vai ter gente usando cannabis, né? E hoje ela sendo proibida, eles já têm acesso, então não é porque é proibido que eles não fazem uso. Então, é uma discussão realmente que ela precisa ser maturada num cenário, qual que é o cenário hoje, né, que nós vivemos? Hoje nós ainda vivemos num cenário proibicionista, né? Ela é proibida. Então, lá na lei de drogas é proibida, existe a exceção para uso medicinal. Você analisando o Brasil. E muitos países ainda, né, nesse contexto. Se você for pego com uma flor de cannabis, você pode ser preso, né, imagina, que pode ser um paciente, às vezes, fazendo uso para uma condição crônica, mas ainda existe muita desinformação e ela está nessa zona cinzenta aí, onde você pode ser criminalizado por conta do uso. Principalmente se você vier de uma condição socioeconômica mais baixa, enfim, né? Então, ainda tem esse contexto do preconceito muito relacionado à nossa lei de 2006, que é a lei de drogas, que faz isso, né? Eu tenho um amigo que ele é super ativista, ele é negro, então ele fala assim, cara, a luta contra a maconha é racismo. E eu nunca entendi isso. Sim. Mas pelo que você está me contando aqui, tem uma relação enorme. Enorme, principalmente histórica, vindo daquela fase, né, que eu falei da Revolução Mexicana. Aqui no Brasil também era relacionado aos escravos. Foram os escravos que trouxeram as sementes para o Brasil. Então também teve uma relação, né, nesse cenário. E agora, recentemente, em 2006, na nova lei de drogas, né, feita em 2006, ela separou. A lei foi criada, mas o que ela fez, né? A implementação da lei. Ela justamente faz isso, ela prende o negro, o indivíduo que mora às vezes na favela, né, que tem uma situação desfavorecida, socioeconômica, e o loirinho de olho azul no carrão, ele é usuário. Então, um é traficante, outro usuário com a mesma quantidade, por exemplo, de cannabis. Então, isso também, acho que fortificou o preconceito, né? Imagina você tá preso hoje por causa disso, que absurdo. Não, imagina a população carcerária que está preso por porte de cannabis, às vezes por um porte ridículo, assim, né? Então, a gente não tá falando de um tráfico de drogas, mas por um porte, às vezes, de uso, de consumo
que muitos países poderia ser para consumo médico ou para consumo do uso adulto, e você está preso por causa disso do lado de uma pessoa que realmente, né, é perigosa. E vou mais além, a população carcerária usa cannabis para se acalmar, né? Existe até essa história lá dentro, que a cannabis é extremamente necessária para acalmar eles, para baixar a bola lá de dentro. Porque realmente, você imagina ficar 20 homens no espaço aí, né? Não deve ser fácil. Tem muita briga, né? Tem muito conflito. Exatamente, e ela calma mesmo, né? Então aquela história de que a pessoa vai ficar agressiva, aí ela vai assaltar um banco, ela vai pegar uma arma e vai matar alguém sob o uso de cannabis, é um desentendimento total do que ela causa no nosso organismo. Vai ter 1%, vai fazer, bom, é a exceção da exceção, né? A gente tá sempre preocupado com a exceção, isso é uma coisa da cannabis também que então 9% pode ficar viciado, então os outros 81% não vão usar, porque esses 9% vão... Isso é uma estatística? Não, na verdade, a estatística do uso relacionado à tolerância e porque você não fica adito, não é uma adição química como as outras drogas. Então, você tem uma adição psíquica, que você quer aquela sensação, mas você pode desenvolver tolerância e dependência ao utilizar ela determinado número de vezes, por exemplo, por semana. Então, se você usa cannabis, sei lá, você é usuário de final de semana, agora uso adulto, né? Uso medicinal não, tá? Porque uso medicinal, a gente usa doses extremamente baixas que não vão fazer isso e a gente não precisa ter esse medo. Mas o uso adulto, vamos dizer, a pessoa que faz uso 2 vezes na semana, ela vai ter em torno de 10% de chance de ficar com a adição a essa substância. Porque ela não vai desenvolver tolerância, a tolerância que faz a dependência. Se você usar mais de 3 vezes, 4 vezes, esse número sobe exponencialmente. Então, aí você está mais vulnerável. Mas todo mundo que usar nessa quantidade vai criar tolerância? Não. E aí tem uma resposta farmacogenética relacionada à metabolização e a vulnerabilidade de uma pessoa ficar adita ao THC, né? A cannabis. Então, não é assim. Ela é realmente muito interessante nesse aspecto. Não é todo mundo, as pessoas não respondem, né, iguais. Mas sim, se você usar mais de 3 vezes por semana, a chance é muito maior. O papo tá bom, mas eu quero te dar um recado. Você sabe que eu cuido da minha saúde todos os dias. Eu faço dieta, eu treino. Obviamente que um dia ou outro eu como um hamburguinho, que também sou de Deus, né, gente? E para fazer isso bem feito, você precisa ter um acompanhamento médico. Então eu tô aqui hoje para te falar do Espaço Volpe, que é uma clínica de nutrologia, é uma clínica que vai te ajudar com dieta, que vai te ajudar com essa parte de medicina, a olhar os seus exames. A cada 3 meses eu faço exames para garantir que tá tudo em ordem e tem variação. Então, se você tá buscando alta performance cognitiva, alta performance física, se você quer emagrecer, ou se você quer aumentar a massa muscular, ou está insatisfeito de alguma forma com a sua saúde, você precisa ter alguém te ajudando. O Espaço Volpe é o lugar que você deve buscar. Escaneie aqui o QR Code, eles vão entrar em contato com você, faça a pergunta que você quiser, eles vão te orientar para o melhor profissional. Se tiver alguma dúvida, tem uma lista de episódios que já passaram por aqui, os doutores, filtra pro doutor, que você vai ver que provavelmente algum deles é do Espaço Volpe. Ou se você não estiver assistindo isso no YouTube, basta clicar no link na descrição. E agora, curte aí o resto do episódio. Vamos falar um pouco assim, hoje você tem muita experiência em estatísticas em relação à quantidade, dosagens, etc. Vamos pegar casos clínicos assim, em geral, que você utiliza e o uso adulto. Qual que é a diferença de dosagem mais ou menos média para a gente ter uma noção do que a gente está falando? Quantos miligramas é um tratamento, por exemplo, de uma pessoa que tem epilepsia? Eu sei que deve variar demais, mas para um uso adulto, assim, qual que é a gritante diferença? Então a gente tem que pegar uma outra doença, porque a epilepsia, ela vai usar produtos com alto teor de canabidiol, que é o CBD. Tá. E o canabidiol não causa dependência nem intolerância. Entendi. Ele não age nesses receptores, então não é assim que ele atua no nosso corpo. Você pode parar a qualquer momento, você não vai ter nenhuma síndrome da abstinência, nada. O paciente, ele pode começar e parar. Óbvio que você não vai começar e parar na mesma dosagem, porque você tem, né, uma forma de fazer isso, mas vamos dizer que o paciente esteja tomando lá 200 miligramas de canabidiol por dia e ele precise parar amanhã. Ele vai fazer uma cirurgia. Não acontece nada.
O THC, o tetraidrocannabinol, que é a substância que está no cigarro de cannabis, que é o motivo do consumo do uso adulto, porque ele quer sentir a sensação que o THC causa no organismo, que normalmente está relacionada a esse relaxamento, a redução de ansiedade, melhora do paladar e da fome, melhora do sono, socialização, às vezes sexo, enfim. Próximo é o uso adulto, tá? O consumo, aí você tem vários tipos de uso adulto. Você tem o uso problemático, que é esse que vai fazer um consumo, por exemplo, diário, várias vezes ao dia. Esse é um uso problemático. E você tem o uso medicinal. Então, vamos comparar os dois cenários, o problemático e o medicinal, porque os dois fazem uso todo dia, né? O uso problemático, adulto problemático, ele normalmente está relacionado a uma quantidade de THC. Primeiro, qual é a forma? Também muda, que é a forma inalatória. Então, o uso adulto, abusivo, o transtorno pelo uso de cannabis, ele está relacionado principalmente ao cigarro, a forma inalatória do uso. A forma inalatória do uso, ela tem um início de ação muito rápido e um término também mais prolongado, mais rápido. Então, vamos lá. Em 10 minutos, eu já tenho ação da substância no meu organismo. Em torno de 2 horas, 3 horas, máximo 4 horas, eu já não tenho mais nenhum sintoma relacionado. A não ser um sono, sei lá, o paciente vai dormir. Mas ele não vai mais ficar, vamos lá, com a cognição alterada, com a memória, às vezes o equilíbrio, que são os efeitos colaterais relacionados ao THC. Então, ele vai fazer uso várias vezes ao dia, às vezes de um cigarro, às vezes meio cigarro, o que é uma quantidade expressiva de THC, e aí vai depender de qual é a potência daquela flor que ele está utilizando. Mas vamos dizer que é muito mais que 10 miligramas por dia, tá? Ele vai utilizar. O universo medicinal, 90% das vezes, nós vamos usar a via oral. Então, qual é a diferença? A via inalatória, ela faz um estímulo muito rápido, a substância chega no cérebro muito rápido, ela dá um hiperestímulo nos receptores. E um dos lugares que ela hiperestimula é o nosso centro relacionado ao reward, que a gente chama que é o centro de recompensa rápido, relacionado à dopamina. Então, eu tenho uma quantidade muito grande daquele momento, uma liberação de dopamina muito grande, uma sensação de prazer relacionada a isso, e o que não acontece nas gotinhas. As gotinhas, elas têm um início de ação bem mais prolongado e duram muito mais. Então, ela vai começar, às vezes, daqui a 2 horas a fazer o efeito e vai durar 6, 8 horas. Então, eu não tenho esse hiperestímulo nas minhas áreas relacionadas à dopamina recompensa, no cérebro. Eu vou ter muito menos repercussão relacionada a esse efeito prazeroso, apesar de que pode existir, isso é uma outra discussão ética e filosófica interessante, porque a gente não tem nenhum medicamento que a gente toma e se sente bem, Você não toma lá, não toma. O omeprazol, eu falo, uau, que omeprazol, hein? Mas a cannabis, você pode sentir uma sensação de bem-estar relacionada a isso, porque ela às vezes não trata só o sintoma, o tremor, mas ela trata a ansiedade, ela melhora o sono, ela reduz a dor, ela melhora o humor e ela acaba fazendo outras coisas associadas, benefícios associados não só ao problema do paciente. Então, primeiro assim, são várias diferenças. Um é o motivo do uso. O motivo do uso distancia esses dois universos, o adulto do medicinal. Um quer usar para melhorar sintoma, não quer ficar chapado, quer dirigir, quer trabalhar, quer estar com os filhos, quer que a vida seja funcional e quer tratar sua doença específica. O outro, uso adulto, quer fazer o que ele quiser, porque ele quer curtir a substância. Sim. Então, para curtir a substância, eu preciso de mais substância. Eu vou precisar estimular muito mais. E o uso medicinal, normalmente, e o correto a se fazer, se você vai administrar o THC num paciente, você vai colocar o CBD em conjunto. Você vai proteger aqueles receptores. Você vai proteger aquele receptor, por exemplo, de fazer uma internalização e não funcionar depois, que é uma coisa que pode acontecer no universo adulto. Então, por que a pessoa precisa, às vezes, não adulto, no transtorno pelo uso. Por que ele tem que usar toda hora? Porque aquele receptor
que funcionava antes num contexto em que tinha um pouquinho de substância, o receptor consegue lidar com aquilo. Agora eu tenho muito hiperestímulo, o meu corpo, para me proteger, faz o quê? Tira esse receptor do ar. Ela não está mais disponível. Então, os que sobram são poucos. O que o paciente começa a sentir? Os efeitos negativos da falta do receptor. Então, ansiedade, depressão, falta de fome, não querer sair de casa, não consegue focar. Então, tudo que era bom fica ruim, porque ele está usando muito. Que interessante. Então, todo mundo que... tem várias pessoas que fazem uso adulto todos os dias, múltiplas vezes por dia. Normalmente, trabalhou, chegou do trabalho, toma ali uso. Ou seja, no fim das contas, quem está fazendo uso excessivo possivelmente pode ter os efeitos colaterais que são mais perceptíveis, né? E vão fazer ele usar mais, porque aí ele precisa do THC para lidar com esses efeitos. Então, por exemplo, antes, e é muito interessante, o paciente às vezes começa a utilizar cannabis, isso é uma preocupação importante sobre os adolescentes, porque a gente fica falando para ele, não pode porque é proibido, né? Você vai passar mal, ou vai acontecer alguma coisa, e não vai acontecer nada, ele vai usar, ele gosta. É uma população vulnerável, os adolescentes, tanto porque o sistema nervoso central não está maduro, então eles não devem usar cannabis, até não amadurecer completamente o cérebro. E tem trabalhos que falam assim, 25 anos de idade, né? No Canadá, acho que são 18. Mas existem estudos que falam entre 20 e 25 anos. Então, assim, você vai esperar 25 anos para utilizar cannabis. Mas o ideal, né, é que a gente só entrasse em contato com ela realmente com o cérebro maduro. Quando você diz cérebro maduro, após as podas? Isso, que é mais ou menos 25 anos de idade. Entre 20 e 25. Tá. Mas aí o que acontece? O adolescente, por exemplo, experimenta e aí gosta da sensação. Não tem a maturidade para fazer um consumo esporádico, né? Que no caso se chama uso adulto. E por isso que o adolescente também não deve usar, porque ele não sabe fazer uso adulto, ele não é adulto. Não tem maturidade. Não tem maturidade para também fazer isso. Raras as exceções, não vamos dizer que todos os jovens, né, não sabem das coisas, eles sabem sim. E é muito interessante quando a gente compartilha a responsabilidade com eles, como é legal de ver, porque assim, uma coisa é você proibir e outra coisa é você educar. E uma vez que você educa o jovem, é totalmente diferente de proibir. Aí ele tem um motivo, porque ele sabe que se ele usar a cannabis numa idade precoce, ele pode ter um problema relacionado ao futuro, né, da maturidade do sistema endocannabinoide, que se relaciona a diversas funções muito importantes na nossa vida, tanto relacionadas à própria cognição, aprendizado, memória, linguagem, mas metabolicamente é um sistema muito ativo no nosso corpo e em que condições adversas, crônicas, podem causar um desequilíbrio. Então, quanto mais entendimento ele tem disso, melhores escolhas ele vai fazer. Uhum. E ele vai poder ensinar os amigos também a não fazer, enfim, né? Eu acho que é uma roda que gira muito bem. Então, o contexto da educação, voltando lá atrás, por que nós vivemos hoje? Por que o médico... Você me perguntou por que o médico ainda nós estamos no CERA e, né, discutindo coisas que são obsoletas e ultrapassadas, porque basta estudar para ver que realmente existe um mecanismo de ação do produto, que é a cannabis, dentro de um sistema endocannabinoide. E existe um motivo para as coisas funcionarem. Como ele não teve esse assunto na faculdade, é fácil ele ignorar uma coisa nova que está acontecendo, porque, de repente, onde ele está inserido, ninguém está falando sobre isso. Então, né? Pode ser... Enfim, isso ainda pode acontecer. O que eu não imagino daqui a 5 anos a gente tendo essa conversa. A gente vai estar falando sobre psilocibina, os tratamentos com os psicodélicos, revolucionando aí a psiquiatria, porque já vai estar obsoleto a cannabis. Quantos médicos hoje são prescritores de cannabis no Brasil? Tem esse dado atualizado? A gente tem uma estimativa que uma educação, assim que, vamos lá, entre 1% e 2% dos médicos no Brasil tem alguma educação sobre o tema. Uau! É muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. E quais são as especialidades que mais se beneficiam do uso da cannabis?
Acho que a neurologia, a reumatologia, vamos lembrar dos idosos, né? A geriatria e reumatologia. Porque nem todo mundo é médico. Então, neurologia a gente está falando basicamente emocional. Não, doenças neurológicas. Então, a gente está falando de doenças neurodegenerativas, doenças motoras, né? Enfim, todas as demências. Então, essas doenças e as epilepsias. Não são todas as epilepsias que se beneficiam do canabidiol, né? Tem que deixar claro isso. Dentro da neurologia pediátrica, nós temos as epilepsias refratárias, as síndromes raras, a esclerose tuberosa, enfim, são doenças, né, da infância, mas que cursam com epilepsia e que vão muito bem com o tratamento com os canabinoides. Legal. A gente tem a oncologia, a psiquiatria. Aí, psiquiatria, assim, mais lá do... Aí as doenças relacionadas... então a gente, né, a depressão, a ansiedade... também é um ponto importante, porque muita gente que tem depressão clássica, a depressão maior, que é uma condição primária, busca o tratamento com a cannabis e... Nós não temos evidências para esse uso em que ela seja benéfica. Então, o tratamento de uma condição primária, psiquiátrica, nunca vai ser com a cannabis. Mas o paciente oncológico que está ansioso, está depressivo, ele pode se beneficiar muito desse tratamento também para ansiedade e depressão. Então, claro, um transtorno de ansiedade generalizada, será que o tratamento inicial seria com os canabinoides? Para alguns pacientes pode ser que sim, outros não, aí depende de como que é, né, do transtorno. Mas normalmente, doenças psiquiátricas, mas num contexto primário, a gente não faz uso dos canabinoides. Tá. A gente usa como... Reumato é basicamente dor? Reumato são as doenças autoimunes, né? Muita dor. E a cannabis, o canabidiol, ele... Um dos aspectos mais relevantes que eu entendo do seu mecanismo de ação é ser imunomodulatório. Então, ele tem uma atividade imunossupressora interessantíssima. Os canabinoides são imunossupressores, mas para certas condições autoimunes pode ser muito favorável. Então, a esclerose... Bom, as autoimunes, né? Todas. Pode ser muito favorável. Legal. Inclusive para transplante renal, medula óssea. Então, para realmente dar uma... Você não vai deixar a pessoa imunodeprimida, isso é muito interessante. Mas eles fazem uma imunomodulação. Ou seja, eles baixam sem te deixar doente. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, tem estudos relacionados a essa imunomodulação em pacientes transplantados, em que a imunomodulação diminuiu realmente o sistema imune, reduziu a atividade do sistema imune, mas não, por exemplo, ampliou, vulnerabilizou a chance do paciente ter infecções oportunistas. Então, isso é muito interessante, porque você controlou o sistema imune sem deixar o paciente imunodeprimido. Sensacional. Os remédios normalmente não fazem isso. Vai com força. Isso. Então, é muito legal. E aí, de novo, aquela pergunta, né? O médico acredita ou não, né? A gente tá num ponto hoje da ciência em que a cannabis para o uso, para finalidade médica, ela não é uma religião que você acredita ou não. Ou você estuda o outro lado da biblioteca e se atualiza, ou você vai estar defasado daqui a pouco, porque o paciente vai chegar no teu consultório e aí ele vai falar assim, doutor, eu quero usar cannabis para a minha condição. Aí o médico fala, mas não tem estudos conclusivos para o seu caso. Ele vai no outro médico que vai... É lógico. Porque ele quer usar. Ele viu, a tia dele tá usando, o vizinho tá usando, ele viu na TV, ele viu no Instagram, ele quer usar. Então, o médico, ele tem que ter a propriedade para também, ele pode explicar, realmente tem muitas condições que não temos estudos conclusivos, mas nós sabemos o mecanismo de ação. E como ela é uma substância segura, né? Claro que você tem que entender sobre seus efeitos colaterais, sobre suas interações medicamentosas, mas ela é uma substância segura se a gente comparar ela com diversas substâncias que a gente usa na nossa prática clínica diária. Ela é segura. Por que não? Talvez o paciente se beneficie, por quê? Porque ela trata uma condição, olha que legal. Toda doença crônica vai causar um desequilíbrio do sistema endocannabinoide. E o sistema endocannabinoide é o sistema responsável por organizar a casa. Ele é responsável pela nossa homeostase. Ele é o principal sistema relacionado ao nosso equilíbrio interno. Se eu tenho uma doença crônica, o meu equilíbrio interno está desequilibrado. Senão eu não teria uma doença crônica, certo? Então, normalmente os medicamentos tratam o desequilíbrio dos outros sistemas. Então, do sistema neurológico, do cardiovascular, enfim, de outros sistemas, do sistema imune, enfim, tem o sistema que está defasado,
a gente tem várias linhas de pesquisa para tratar esses sistemas. Só que não temos remédio para tratar o desequilíbrio do sistema do organismo que está vindo junto. E que muitas vezes o desequilíbrio do corpo está relacionado à progressão dessa outra doença. A cannabis trata o desequilíbrio, porque ela está atuando sobre o sistema que equilibra. E que está desequilibrado, porque ou a doença desequilibrou, ou o sistema desequilibrou primeiro para poder gerar doença. Ninguém sabe se veio quem é o ovo ou a galinha. Mas o que a gente sabe é que toda doença crônica tem sistema endocannabinoide em desequilíbrio. E o que é desequilíbrio? Desequilíbrio é produzir menos substâncias endógenas, que são protetoras, que são analgésicas, que são fundamentais. É ter menos atuação, por exemplo, dos receptores, ou às vezes é tudo isso misturado. Então, se você tem um desequilíbrio acontecendo, né, naquele sistema que é responsável pelo seu equilíbrio, e não existe nenhuma linha da medicina que pesquise isso, na verdade, porque nós sempre estamos focados nos outros sistemas, né? Até porque o estudo do sistema endocannabinoide é relativamente novo para nós, né? E até antes não existia incentivo, né, dentro dessa pesquisa no sentido do tratamento ou estudos clínicos robustos, porque o único tratamento que existe até hoje é com a cannabis. Se a gente não tinha um produto registrado, como é que a gente ia fazer estudos relacionados a seus benefícios terapêuticos? Então, lembrando, existia um contexto histórico também em que, na década de 70, enfim, todos os 30 primeiros anos de início da pesquisa com a cannabis era para buscar os seus efeitos deletérios do uso, do transtorno do uso. Não para os seus efeitos benéficos. Que desperdício! Nas doenças crônicas. Então, o médico, ele ouviu muito mais, às vezes, falar do prejuízo do que do benefício. Faz muito sentido. Entendeu? Que era o que, na verdade, era praticado. Agora, eu tenho uma suspeita de que talvez a cannabis seja uma das substâncias que mais tem variação de percepção do uso adulto de pessoa para pessoa. O Joe Rogan, que é um cara que eu adoro, por exemplo, ele vangloria demais, porque ele fala, eu me torno mais comunicativo, eu falo melhor, eu apresento melhor o podcast, eu fico mais engraçado, eu melhoro a minha dicção, a minha oratória, tudo melhora pra mim. Tem gente que fala, poxa, quando eu faço uso adulto, me dá um sono danado e a única coisa que eu quero fazer é ir dormir. Eu fico pensando se isso tem uma reflexão, tem um reflexo para quando a gente vai para o lado científico da coisa e de fato a gente quer verificar um grupo se está tendo o resultado esperado. Isso tem alguma relação ou não? Tem, lógico, imagina. Então, vamos lá, mais uma vez, é super legal essa pergunta que você fez, porque é uma pergunta que muita gente tem, e realmente isso acontece, porque a minha forma de metabolizar o THC, e que a gente chama que é a farmacogenética, é diferente da sua. Existem variações entre diferentes tipos de cannabis, então, tudo bem, vamos a partir do princípio que a gente está falando aí de um grupo que utilizou a mesma cannabis e cada um teve uma reação diferente. Isso foi um dos primeiros estudos, na verdade, do professor Meshulam. O que ele fez? Ele foi na polícia, é muito legal, o documentário chama O Cientista, vale muito a pena assistir esse documentário. Aonde? Você vai encontrar no YouTube? Legal. É bem fácil de achar. E aí ele conta a história, não vou lembrar, mas eu acho que era na década de 70, em que o professor Meshulam é um dos pais da medicina canabinoide, faleceu recentemente, infelizmente. Mas, enfim, até os últimos dias aí da sua vida foi ativo dentro da pesquisa relacionada a essas substâncias. Foi o grupo dele que identificou o canabidiol e o THC pela primeira vez. E aí, o que acontece? Quando ele começou a pesquisar, ele percebeu, né, que existia aí uma substância que alterava a consciência, né, de algumas pessoas. E aí, ele vai na polícia, pede haxixe na época para o delegado de polícia, e ele brinca no documentário porque ele fala, foi a primeira vez que alguém sai da delegacia com a cannabis, porque não você entra na delegacia, e aí
Diz que ele carregava aquela malinha de haxixe no ônibus, todo mundo sentia. E ele é um pesquisador, ele não é um usuário de cannabis. Então, assim, é super divertido ele contando a história. E ele entrega pra mulher, a mulher faz um bolo de chocolate. Ele chama, sei lá, 8 pessoas pra vir na casa dele, dá um pedacinho de bolo pra cada um e fica observando o que ia acontecer. Uma chora, a outra tem calor, um fica com a pressão baixa, o outro tem crise de riso, o outro... Cada um teve uma história diferente. E ele falou, opa, peraí, isso é muito interessante. E realmente é assim que funciona. Porque nós temos uma metabolização diferente e nós temos genes envolvidos a essa metabolização que podem vulnerabilizar realmente a gente para fazer, por exemplo, uma crise de paranoia, uma psicose. O outro tem genética para esquizofrenia, que é uma dúvida que todo mundo tem, se causa esquizofrenia, não causa esquizofrenia, mas pode antecipar o surto em quem tem genética para isso. Tá. Então, mesmo com os estados que liberaram, os países que liberaram a cannabis para uso adulto ou medicinal, a gente não teve nenhum aumento além da mesma estatística de esquizofrenia no planeta. Então, ela não causa, isso está bem determinado, mas ela pode sim, em indivíduos jovens, mais uma vez o adolescente, uso precoce, então ela pode trazer um surto que talvez não aconteceria ou aconteceria mais tardiamente na vida daquela pessoa. Isso pode acontecer. Mas o que é legal? Existe essa variação, isso sempre vai acontecer, você não tem como saber o que a pessoa vai sentir até ela experimentar. A gente sabe que não só ao THC, os terpenos das flores, que é o cheiro e o sabor, também influenciam vamos dizer, nessa viagem, porque realmente eles podem ser mais estimulantes ou mais, vamos lá, introspectivos, mais relacionados a relaxamento ou mais relacionados a uma atividade mais criativa, mais de fazer coisas. Então, os pacientes falam mesmo, ai, doutora, eu usei essa para o dia e essa para a noite. Por quê? Porque os terpenos de uma vai ser mais introspectiva, mais para o relaxamento, o terpeno da outra vai ser mais relacionado a isso, apesar de que você pode ter uma variação entre indivíduos que um usa uma e acorda e o outro usa a outra e relaxa. Então, isso é super possível, isso acontece, e isso é uma dificuldade quando você pergunta, e os estudos? Então, para você fazer um estudo científico, normalmente você tem que padronizar a cannabis, né? O ideal é que seja feito assim, senão a gente não sabe do que a gente está falando. Então a gente tem que comparar coisas com coisas. Mesmo produto, mesma quantidade. Tudo igual para todo mundo. E tudo bem ter reações diferentes, porque é assim que funciona. Mas o estudo clínico bem feito, ele precisa padronizar a matéria-prima para que a gente, né, consiga fazer as comparações necessárias. Hoje, a maioria dos estudos clínicos para finalidade medicinal não vai em busca dessa ação. Porque para você ter essa ação, vamos lá, mais psicológica, mais psíquica, relacionada ao uso do THC, você vai usar doses maiores. Tá. E aí você tem um comitê de ética por trás que vai autorizar esse estudo, etc e tal. Então, normalmente você não vai chegar nessas dosagens para que um chore e o outro fique acordado e o outro vá dormir. Mas você pode ter, por exemplo, uma coisa que hoje, cada vez mais, né, a gente está entendendo sobre ela, e sobre os indivíduos que utilizam a cannabis, que é essa diferença entre resposta farmacogenética, em que, por exemplo, quando um estudo termina e ele fala funcionou ou não funcionou, hoje a pergunta não pode mais ser essa, porque ele não funcionou para aqueles pacientes que utilizaram porque ele não metaboliza a cannabis de forma adequada, normal, é mais lento, é mais rápido. Então, o paciente que tem uma metabolização rápida, por exemplo, pode ser que ele não sinta, porque entrou e saiu. Uhum. O paciente que tem metabolização lenta vai ter efeitos colaterais, porque vai ficar mais tempo a substância, então provavelmente ele vai ter efeitos relacionados ao uso dela, que não são habituais. Então hoje a pergunta funciona ou não funciona no estudo clínico bem feito, eu acho que ela tem que perguntar quais são os indivíduos que não funcionaram e testar esses indivíduos para realmente entender se não funcionou ou se eles tinham uma alteração de metabolismo dessas substâncias. Isso traz um desafio grande, né? Assim, porque ninguém quer pagar isso. Eu imagino, porque traz uma complexidade enorme, porque uma coisa é a gente simplifica o entendimento do que a gente está entregando de substância, outra coisa é como é que eu identifico padrões de reações para eu tentar chegar naquele resultado. Para entender o resultado. Porque se você só funciona, não funciona, e o grupo que não funciona
você não entender que nesse grupo pode ser que realmente você tenha lá metabolizadores rápidos, e por isso que não funcionou, e tá, para eles, não é que não funcionou, a dose para eles tem que ser outra, tem que ser muito maior. Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente trata diabéticos que fazem uso de insulina, eu consigo medir o meu estágio atual para eu decidir quanto que eu dou de substância ou até que tipo de substância, né? A basal, tem a insulina rápida, como eu quero reagir. O mundo ideal é a gente chegar nesse universo, né? No caso da cannabis, né? E você deu um exemplo perfeito, porque o raciocínio é esse. A insulina é um ótimo raciocínio. Cada um vai ter sua dosagem, não vai ter um protocolo para todo mundo. Você realmente, para os pacientes que falham na primeira tentativa ou têm efeitos colaterais muito diferentes daquilo que você está esperando, você pode testar que vai vir aí uma alteração genética de metabolização. Você falou um pouco de os casos mais aplicáveis no mundo da medicina, quais são os profissionais médicos que cabem mais. Agora, 9 anos já, pelas minhas contas, que você está fazendo isso. Qual foi o caso mais impressionante que você tratou que vale a pena a gente citar aqui? Nossa, são tantos casos, Barrabás. Mais impressionante... Assim, tipo, o paciente... De muito sofrimento, né? Tem vários. De câncer, então, nossa, tem muitos. Oncológico, acho que é uma... Você falou, né, das áreas. Porque, por exemplo, o oncológico, ele obviamente está lutando pela vida, né? A gente falou, é um tipo de substância. Se ele está fazendo quimioterapia, estamos jogando o sistema imunológico dele lá para baixo, ele vai perder função na vida, Mas quando a gente está falando de dor, quando a gente está falando de epilepsia, o seu nível de perda de função, ele às vezes se torna nulo, você não consegue viver mais, né? Quem que não tinha mais função na vida ou perdendo muita função da vida, que de repente você começa a dar essa função de novo para essa pessoa? Então, essa é uma classificação, eu diria, bem da cannabis, onde ela não cura, mas ela devolve a qualidade de vida. Então, eu tenho milhões de histórias, na verdade, para contar. Porque realmente, desde pacientes, né, onde o contexto da doença é extremamente debilitante, por exemplo, pacientes com amputações, com dor fantasma, então assim, pacientes... já tenho muitos pacientes super difíceis. Dor fantasma resolve, ajuda também. Para alguns pacientes é muito interessante. Que demais. Os pacientes oncológicos, como eu falei, eles têm uma melhora muito robusta dos sintomas relacionados ao tratamento. É importante deixar aqui no podcast, já que esse podcast também é informativo, que não é todo tratamento quimioterápico ou não é quimioterápico, não é todo tratamento oncológico que vai bem com a cannabis. Por isso que ela tem que ser vista por um médico, prescrita por um médico que entenda, porque a cannabis ela é muito conhecida no universo oncológico há muitos anos, porque a gente tem ali o registro do primeiro medicamento da história da cannabis, né, que é a nabilona, que é o dronabinol, que é o THC sintético. Ele foi registrado com segurança e eficácia comprovados para uso em náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia. Isso na década de 80. É o THC isolado. Isso. Só THC. Só THC. Nenhum porque o THC não é canabinoide, né? Isso, ele é. Ele é um canabinoide. Ele é A planta tem mais de 120. Os mais conhecidos é o CBD e o THC. O THC é o que tem no cigarro de cannabis, que as pessoas buscam essa sensação. E o efeito colateral do THC é estimular a fome e melhorar o paladar. E aí eles inventaram, então... Como o THC, olha, o THC ele era uma molécula proibida em vários regulatórios mundiais, principalmente pela convenção da década de 60 na ONU, onde os países assinam aqueles tratados, que é um tratado de convenção de drogas, onde eles têm várias regras, que eles não podem permitir importação, exportação, venda, consumo, blá, blá, blá. A cannabis está dentro desse rol de drogas. E o THC é uma molécula proibida, o que eles fizeram? Fizeram a versão sintética, que é
same, but different, com o nome de Dronabinol, e aí o Dronabinol pode. Passou. Fantástico, né? E aí, fantástico, os nossos regulatórios, os seres humanos são muito interessantes, são excepcionais, né? Como diz o programa. E aí, ele foi registrado para esse tipo de uso na década de 80. O que acontece? Só que os pacientes não gostam de utilizar THC sozinho. Não. Ele tem vários efeitos colaterais, porque é uma molécula realmente muito... imagina, se eu não me engano, a dose é 1 miligrama. É muito, muito, muito inferior do que um cigarro de cannabis. Só que o cigarro de cannabis tem vários outros componentes associados. E realmente o THC sozinho, o que os pacientes eles relatavam de efeitos colaterais? Que era extremamente eufórico. Uma euforia não prazerosa, diferente de você... escutar de um paciente que... Quantas vezes, paciente, eu fumei um cigarro ou vaporizei, que é a forma medicinal correta de fazer uso inalatório, e fiquei feliz, me senti melhor, né? Quantos pacientes oncológicos eu já escuto, tá deitado no sofá lá, não consegue levantar, faz uso inalatório do THC, pum, levanta, vai fazer comida, vai brincar com os filhos, fica ativo. Então... É um efeito colateral de uma molécula isolada e a gente, né, tem relatos realmente dessa época dos pacientes preferirem a cannabis tanto aos medicamentos antieméticos, que são esses medicamentos para náuseas e vômitos, né, induzidos pela químio, para utilizarem para esse momento, são os medicamentos para utilizarem nessa fase, né, do tratamento. Então, os pacientes preferem a flor do que remédio e o uso isolado do THC sintético. Ou seja, estragamos tudo, né? Quando a gente faz um negócio desse. Isso é a falta do entendimento sobre tudo que tangeia esse assunto, né? E a falta de entendimento sobre o que tangeia esse assunto faz com que hoje nós não tenhamos regras claras sobre o consumo do uso adulto e o uso medicinal, né? E o que acontece muitas vezes é que esses mercados, né, eles se confluem, o que é errado. Então, por exemplo, hoje nós temos na Alemanha uma situação muito incomum e muito ruim para o medicinal. Por quê? A Alemanha, né, você pode comprar flores na farmácia, então você tem flores de cannabis de grau farmacêutico vendidas sob prescrição e um aumento de indivíduos, homens, abaixo, entre 30 e 40 anos, com dor nas costas. Só na Alemanha. Eu demorei um pouco para entender, agora eu entendi. Só lá tem isso. Que fantástico. Que eles usam a regra do medicinal para comprarem flores na farmácia. Então, aí o que acontece? A Alemanha publica um estudo com pacientes com dor nas costas, melhorando suas dores com o uso medicinal do cannabis, que não é verdade, porque esses pacientes não têm dor nas costas. Então, que não são pacientes, né? Então, o que acontece? Quando você não desenha esses dois modelos bem desenhados, separados, que é o mais importante, porque o uso medicinal, ele tem que, ele deveria, né, se relacionar com as substâncias que nós temos, com as regras que nós temos para qualquer uso medicinal. Então, se você vai fazer uso de uma substância controlada, você vai no médico, você tem uma prescrição, alguém está observando, né, o que você está tomando, está controlando as coisas para você, enfim, você está tendo todo um acompanhamento médico, como qualquer outra substância. O uso adulto, você tem uma problemática em que o consumo desenfreado pode vulnerabilizar os indivíduos para o transtorno, então você quer reduzir isso. E aí você pode, nessa configuração de modelos separados, reduzir os danos quando você restringe quantidade e potência dessas plantas. Então, o uso adulto você vai usar, 40 gramas mês por indivíduo, vai responder esse questionário, vai estar aqui cadastrado no governo. Você pode usar esse dispensário para pegar com essa licença, com esse QR Code. E você tem esse limite e você vai usar, cannabis com até 16% de THC. Então, aí você tenta limitar o consumo e a miligramagem, a potência dessas plantas, porque a gente também sabe que a potência das plantas é um gatilho para o desenvolvimento do transtorno, do abuso
Tá. E dos efeitos colaterais mais perigosos relacionados ao uso do THC, que são realmente essas psicoses, as paranoias, está relacionado ao alto consumo de THC, a potência dessas plantas. Por quê? Porque o universo adulto, o que ele fez durante anos? Ele foi cruzando as diferentes, né, quimiotipos de cannabis para que realmente esse conteúdo de THC fosse cada vez maior, para que eu vendesse isso no dispensário na Califórnia, no Colorado, enfim, né, nessas culturas que já fazem isso há muito tempo. Isso é ruim para nós. Por quê? Porque nós não fomos feitos para entrar em contato com uma quantidade tão alta, agressiva de THC. E aí você pode ter aí, né, o desencadeamento de vários efeitos colaterais. E tem aumentado de forma expressiva, né? Então, aí o que é que a gente vê dos regulatórios, né, que aumentaram? A gente pode comparar o Uruguai aqui do lado, que foi o primeiro país que liberou para as 3 formas de uso. Liberou para a indústria, para o uso adulto e para o uso medicinal. E quando a gente fala liberou, né, a gente está falando, parece que a gente liberar é que vai ser vendido lá no Starbucks, que você vai comprar seu café e você vai ter lá cannabis para comprar, para vender junto com ela. Não. Não. Liberar, porque hoje nós vivemos numa regra da proibição. Então, quem dita as normas são os traficantes, o produtor artesanal. Não tem quem dite. É proibido. Todo mundo usa. O adolescente tem acesso. Qualquer Todo jeito errado. Qualquer festa que ele for, ele vai ter. Então, assim, hoje proibir é liberar. É a pior coisa. É a pior coisa que tem. Liberar é dizer assim, pode. Tem regra. Só que tem regra para isso. Você não vai comprar no traficante, você vai comprar no dispensário com controle de qualidade, X, que não precisa ser o medicinal, mas tem um controle de qualidade. Você vai comprar tantas gramas por mês, você vai ser restringido ao uso da potência do THC, você vai ter que preencher esse formulário a cada 3 meses para a gente ver como é que tá a sua saúde. Pronto, tem regras. Em janeiro eu estive na Califórnia, tá super tranquilo, inclusive para turista, mas tem controle. Isso. Toma o seu passaporte, a gente escaneia seu passaporte, você pode comprar até X%. Isso aí, e você faz uso adulto, você é adulto, você é maior de 25 anos. Eu nem, assim, óbvio que eu fiz para testar, mas eu peguei uma pílula para dormir, porque o que para mim é assim, com dificuldade para dormir, eu comprei. Não é nenhuma cápsula, é um gel. Eu não me vou lembrar, talvez 30 miligramas. Não. Não, então, bom, de CBD pode ser, de THC não. Eu não sei como é que tava de... Tomava, levava um pouco mais de tempo do que o uso inalatório, mais ou menos 1 hora, e já dava aquela vontade de dormir e pronto, resolvia. Que legal. Super prático, assim, aí você começa a ter outras alternativas, porque tem muita gente que tem dificuldade até pra fumar, né? Sim. Né? Tipo, eu conheço gente que não consegue. Falou, como é que você não consegue? Não tenho habilidade. Olha, uma vez eu fui num dispensário na Califórnia, me chamou bem a atenção, era uma senhorinha, devia ter lá seus 80 e poucos anos, e ela tava na fila do dispensário, e eu notei ela, porque ela era a mais velha ali de todos nós, né, a mais idosa, e aí eu vi que ela tava na mão com uns patches, assim, de colar na pele, e aí eu escutei a conversa dela com o bud tender, né, que são os né, quem trabalha em dispensário. E aí ela estava contando para ele que ela fazia uso desses patches ricos, era de THC, e que ela tinha largado os medicamentos para dor lá, que ela estava fazendo uso, e ela dividia em 2, colava na pele, e aquilo estava sendo hiper bom para ela usava, cada um dava 2, enfim, ela estava comprando lá 20, 40 dias. E ela estava super feliz com a história. Isso. Então, assim... tem muita coisa legal acontecendo, né? Assim, eu acho que, por um lado, a indústria avançando nesse lugar vai trazer inovação para nós, vai trazer muito mais opções terapêuticas, né, relacionadas ao uso dessa substância. A minha contrapartida só dessa indústria é não ter um órgão fiscalizador de controle de qualidade, porque por mais que você vá nos Estados Unidos ou no Canadá e você compra lá seu produto... Você não sabe se dentro dele tem alguma substância tóxica. Pro medicinal, não, nem pro medicinal, porque ele não é vendido na farmácia. Ele é vendido no dispensário, ou seja, tem uma embalagem bonitinha. Se a empresa tiver, ela por si só quiser, né, ter esse controle, vai partir dela, mas não de um órgão fiscalizador. Uhum.
Então, isso no universo adulto não poderia ser permitido, porque o universo, medicinal. Por quê? Porque o universo medicinal está tratando de condições em que você pode estar imunodeprimido, em que você pode ser uma criança, um adolescente, enfim, você não pode correr um risco de você contaminar uma pessoa com uso médico. Não faz sentido. Né? Quando você pensa medicinal, você pensa em médico, controle de qualidade, segurança. Automaticamente o medicinal te traz essa história, né? Mas são duas coisas distintas na sua cabeça? São, a finalidade, sim. Mas você é a favor do controle só no medicinal ou também no adulto? Porque... São dois controles diferentes, né? Eu acho que o uso adulto, ele não tem necessidade de você fazer um controle do consumo medicinal. Apesar de que os dois deveriam ter um controle, obviamente, né, da água, do insumo, de quais substâncias estão sendo vinculadas, né, então o pesticida, o fungicida, o aditivo, tudo isso vai para a planta. Parecido com o que é feito com alimento hoje? Isso, acho que sim. O que é o alimento orgânico, o que tem de... Acho que é importante, porque de toda forma, se você está levando para dentro do teu corpo uma substância, tanto em forma de extrato, né, que são os concentrados, quanto o uso inalatório, você não quer que ali tenha bactéria, fungicida, e você vai usar aquilo todo dia. Pois é. Né? Qual que é o modelo de país ou de estado que seja uma referência para você hoje? Eu acho que é o Uruguai. Existe? Uruguai? Eu acho que sim. Eu acho que aquilo que eu falei, você libera e cria regras, você tira do traficante e desses produtores artesanais, né, vendedores de esperança aí, porque eles vendem uma esperança, você não sabe nem o que tem dentro daqueles produtos, e ele fala que vai curar a sua condição. Você tira deles e responsabiliza aí outras instituições e o próprio consumo adulto. Então, eu bato muito nessa tecla. Se você quer comprar 6 garrafas de vodka e tomar na sua casa, ninguém vai te proibir de fazer isso, né? E é extremamente tóxico fazer isso. Se você fuma diariamente, você não está causando um problema só para você, mas nós temos que pagar o seu tratamento lá no SUS. Você gera um problema de saúde pública enorme por consumir cigarro todos os dias. Mas você faz uso adulto, a responsabilidade é sua sobre isso. Se você tiver câncer amanhã, você vai falar, puxa, mas realmente eu fumei a vida inteira. Sua responsabilidade. Você sempre soube né, quais são os riscos daquele consumo. E a cannabis, para uso adulto, entra nesse mesmo lugar. Então, a educação, ela é a base de toda a implementação, eu acho. Que aí fica aquela história, mas nós não estamos maduros o suficiente para liberar. Nós nunca vamos estar. Que revolução precisa acontecer para a gente estar maduro? Agora, a gente já vive uma guerra civil, relacionado ao tráfico de drogas, e que reduzir, pelo menos a cannabis, porque aí fica aquela discussão, mas aí vai continuar com a cocaína e as outras... Gente, uma coisa por vez. Apesar de que eu acho que tem que liberar tudo, como fizeram alguns países. Libera tudo e cria regras, e você tira o traficante da história. Uhum. É isso. Voltando um pouco pros efeitos colaterais, e também a diversidade da reação, alguns casos, né? Um caso de um amigo próximo do meu personal, fez uso recreativo, fez uso adulto, e ele entrou numa vibe muito negativa. E ele, como eles eram esportistas, colocou o negócio no coração, e ele disse que chegou próximo de 180, 190. Não é fato, é ele que me contou, então pode ter algum momento. Tem. E eu aprendi com você que no sistema cardio tem receptores e por isso que influencia, né? Claro, um dos efeitos colaterais... Um dos efeitos colaterais mais negativos relacionados ao THC é a taquicardia e a hipotensão postural. A pessoa acha que vai morrer. O que é a segunda parte? Sabe aquela... quando você levanta e faz um teto preto? Aquela... A queda de pressão rápida. Da pressão. A gente chama de hipotensão postural, porque é uma hipotensão postural. Você levanta, né, a postura e sente essa sensação ruim. Que você começa a ter sudorese, a sensação de mal-estar, você fica gelado, você tem vontade de deitar, parece que a sensação é de morte iminente mesmo, é muito ruim.
E normalmente associado a esse tipo de hipotensão, você tem uma taquicardia associada. É um sintoma muito comum de ter ao mesmo tempo. Alguns pacientes têm só taquicardia e realmente é desagradável, porque gera uma sensação de ansiedade. Mas nem sempre é agressivo, né? Às vezes é suave, é só um pouquinho. Está relacionado à dose. A dose, né? Quanto mais agressivo. Isso aí. Quanto maior a dosagem, quanto mais THC, mais efeitos colaterais a gente pode, né, apresentar. Então, é isso. Eu já tive, por exemplo, um paciente que me relatou que ele estava numa conferência lá, numa situação social, e ele estava fumando seu próprio cigarro de cannabis, seu vaporizador. Ele usava vaporizador. E chegou uma outra pessoa da Califórnia com outro vaporizador e falou, experimenta aqui do meu. E ele estava super bem no dele, já, enfim, fazia uso, né, habituado. E de repente ele usa da outra pessoa da Califórnia e ele falou assim, doutora, eu na hora sabia que eu ia passar mal. Uau! Falou, tive que deitei no chão, no meio da conferência lá, achou um espaço, falou, botou a perna pra cima, ainda bem que era médico, todo mundo era médico. Mas passou muito mal, teve que ir embora, foi embora. Enfim, por causa dessa hipotensão postural com ataque cardíaco associado. Ele falou, não, assim, eu sabia que eu ia desmaiar. Ele usou uma vez só. A gente chama de puff, né? Uma inalada. Nossa, impressionante. E ele teve isso. Então, assim, por quê? Porque provavelmente o do amigo era muito mais potente. E aí somou-se os dois usos e ele teve esse efeito colateral. Então, isso pode acontecer. E a Renata, por exemplo, acho que a primeira vez que ela fumou, que também usou adulto, ela entrou numa viagem meio psicótica, assim. Às vezes tem gente que tem paranoia, perseguição. Tem alguém perseguindo a gente, batendo a porta e tal. Então, a gente sabe que tem uma conversa interessante sobre isso, porque eu acho que o lance da proibição faz as pessoas terem esse negócio da sensação de perseguição. A polícia vai chegar, alguém vai descobrir, meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa errada, e entra nessa história. Isso é muito comum, não é uma, duas, três, assim, são muitas pessoas que têm essa história de estar sendo perseguido, de estar fazendo alguma coisa errado, e aí entrar nessa paranoia, é uma paranoia. E é muito desagradável, muito, muito, muito. Eu imagino, eu tenho um primo que fez uso durante muitos anos, ele nunca teve nada, sempre se deu super bem, parecia ser muito experiente, e um dia ele foi parar no hospital, teve alguma coisa. Não sei se ele estava num momento de vida diferente, pode ter tido relação com isso, né? O seu momento de vida faz muita diferença, né? Acho que sim, isso tem muito a ver com o sistema endocannabinoide, sua resposta, isso pode ter, então, se você está mais inclinado a estar mais, vamos lá, ansioso por algum motivo, você está triste por outro. Então, por exemplo, tenho pacientes que falam assim, eles estão tristes por conta da condição oncológica, estão com medo, e aí fazem uso da cannabis. Existem pacientes que enfrentam e vão profundamente em encontro desse medo, e aí lidam de frente com medo, mas vai lá na portinha mesmo e tem que ir lá no fundo. E tem pacientes que não conseguem utilizar quando estão com algum problema relacionado, tipo, estou com medo, ou estou com alguma circunstância que eu não estou bem, não utilizam, porque sabem que podem ir mais fundo nessa questão e é desagradável muitas vezes a questão em si. Então, você pode ter um insight, mas você pode ir para um lugar profundo. Uhum. Você só vai saber utilizando. Você está confiante de que nesse governo a gente vai ter alguma mudança benéfica em relação à cannabis? Porque eu sei que esse é um governo que flerta mais com liberações, né? Com flexibilizações. Olha, é importante fazer uma comparação, né? Porque a gente tinha um governo anterior bastante conservador. E nós tivemos todos os avanços relacionados à cannabis dentro desse governo conservador. Interessante. Enquanto que os outros anteriores, que em tese levantavam essa bandeira, nunca fizeram nada pelo assunto. Então Mas agora esse governo levanta, sim, uma das pautas
realmente a liberação, por exemplo, do plantio no Brasil, que é uma condição que tem que acontecer. Não faz sentido a gente não plantar o medicamento, né? A gente sabe que a produção e o plantio para uso médico, ela é diferente e ela deve ser, né, para consumo. Então, tem todas as regras, por exemplo, a Colômbia, ela quando criou a sua regulamentação, e muito tem a ver com o tráfico de drogas lá dentro, problemática, né, que eles têm. E eles, de uma certa forma, fizeram, eu acho que é uma forma bacana, que toda a cannabis que é produzida lá é já de grau farmacêutico. Eu não sei se é toda, mas eu sei que boa parte da cannabis, a Colômbia, ela existia essa premissa que ela ia abastecer 40% do mercado mundial. É que os mercados não estão prontos para recebê-la. Né? Na verdade, os regulatórios ainda não estão prontos. Entendi. Mas se a gente já tivesse isso engatilhado, ela hoje seria aí uma das promessas em relação a esse tipo de produção. Então, você tira do traficante para colocar no medicinal. E aí, isso é uma mudança de paradigma enorme, porque não só no contexto social, né? Você tira aquelas pessoas que estavam trabalhando, imagina, qual é a cannabis plantada para o tráfico de drogas, né? Super sem qualidade. Imagina, uma coisa, né? Enfim, totalmente diferente de você agora fazer cannabis para uso medicinal. Então, foi uma mudança enorme lá dentro. Não sei como é que está a Colômbia agora com o novo presidente. Eu sei que antes eles estavam bem felizes em relação a isso, apesar de que existia esse contexto dos regulatórios dos outros países não estarem preparados para assumir esse insumo todo. Mas nós temos produtos de muita qualidade vindo da Colômbia. Interessante, não sabia dessa informação. Mas você vê um progresso, né? Assim, a gente tá mudando, né? Eu acho que isso vai acabar acontecendo porque é um caminho sem volta. Eu não vejo mais... como é que você segura isso? É um caminho... você acha que é uma pressão? Porque, assim, eu vejo esse movimento muito benéfico. Assim, eu sei que tem seus efeitos colaterais negativos de ter tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que mistura o medicinal com o adulto e tal, mas eu vejo como positivo, porque quando dá um problema como deu o ano passado, a força foi tão grande que já não dá para segurar mais as derrapadas. Então, isso me parece positivo. Então, a população conhecendo mais, usando mais, me parece benéfico para empurrar isso, né? Acho que cada vez mais isso vai ser... vai ser o novo normal, eu diria isso. É um novo normal, a gente olhar a cannabis hoje como medicina e não mais só no uso adulto, principalmente pelo aumento da população idosa, estar utilizando ela de verdade, né, de uma forma efetiva, porque para eles, e vou mais ainda, tem linhas de pesquisa hoje relacionadas ao efeito do THC, do tetraidrocannabinol, que é a substância que foi demonizada, né, e que, enfim, gera os efeitos psicoativos da cannabis mais conhecidos, os efeitos colaterais mais importantes, e que era dita como uma substância que matava neurônios, e que numa população idosa vulnerável está se descobrindo que o THC protege os neurônios, diminui marcadores inflamatórios, melhora a sinapse, melhora a neurogênese, faz plasticidade cerebral, numa população onde... existe já uma deteriorização cognitiva em andamento, porque é assim que funciona, a gente envelhece e vai acontecer isso com todos nós, né? Uns mais rápidos, outros mais lentamente, mas se você tem uma substância que pode, vamos dizer, retardar o envelhecimento do cérebro, proteger o cérebro contra o envelhecimento, o THC poderia ser uma dessas substâncias. E esse é um universo que eu adoro, e eu gosto muito do David Sinclair, que ele trata o envelhecimento como uma doença. Então, né? Aí eu vou fazer uma crítica carinhosa em relação a isso, porque o envelhecimento tratado como uma doença é uma visão tradicional, inclusive da medicina, que enxerga o envelhecer como um adoecimento. Se nós fôssemos saudáveis desde o início, envelhecer seria apenas uma fase da nossa vida. E que envelhecer, claro que você vai ter os aspectos relacionados à idade, mas não necessariamente você precisa ter as doenças do envelhecimento. As doenças do envelhecimento só acontecem porque nós, desde criança, estamos fortificando-as com o nosso estilo de vida. Então, o que a gente faz com as crianças? Entope elas de açúcar porque elas são crianças e elas merecem.
Aí quando você vai pro vestibular e na sua vida adulta, você se entope de tudo porque você é jovem e você também merece. Tem que curtir a vida. Isso. E aí quando você vai passando por todas as fases e você merece alguma coisa, o que normalmente você merece? Álcool e açúcar. São as coisas que você merece. E fora o contexto tradicional, né, do sedentarismo, de você viver em grandes centros, de você estar sempre estressado, de você às vezes ter trabalhos que você não gosta. Enfim, são várias coisas associadas muitas vezes, né? Não é uma só, são várias. E você vai criando indivíduos doentes ao longo da sua trajetória e a velhice vai ser, obviamente, uma doença. Porque você está tão doente metabolicamente, dizendo que ao envelhecer é quase impossível você não ter uma doença. Mas se nós fôssemos saudáveis desde a infância, tivéssemos vidas saudáveis, envelhecer seria apenas uma fase. Total. Como todas as outras. Mas meio utópico, né? Porque a gente não vive vidas disfuncionais, né? Desde o início. Acho que desde a gestação, né? A indústria é muito forte, né? Esse tipo. E acho que até assim, isso entra num mundo que também tem relação com educação e disciplina de cada um de nós. Isso que eu ia falar. Sabe o que acontece hoje? As pessoas não sabem. Então elas continuam comendo margarina e não manteiga. Elas continuam comendo, é verdade, coisas light em vez de usar a própria gordura dos alimentos, que é o que a gente sempre fez na natureza. Não, tem nutricionista que recomenda. Aliás, esse jogo da indústria, ela demoniza a gordura animal. Isso. E uma gordura hidrogenada terrível. Você olha lá, não, é tudo zero, é saudabilíssima. Isso aí. É um absurdo, né? E isso a gente, assim, aí é educação, né? Que a gente é enganado o tempo inteiro. O tempo todo. Mas é triste mesmo. Mas o que eu gostei do que você falou é que esse conceito, que eu ainda acho que a medicina, não sei como é no mundo, mas no Brasil eu sei que não trata isso tão bem, que é como que você consegue utilizar de recursos que te permitam envelhecer sem passar por tantas dificuldades. Poxa, se você pode ter mais 5 anos que prolongue a sua atividade cognitiva e que você seja mais ativo e que você consiga brincar com seus netinhos, poxa, por que não, então, né? Isso, se você pesquisar os povos mais longevos e funcionais do mundo, que são as Blue Zones, são 5 lugares no mundo, onde as pessoas são centenárias e existe 6 vezes menos o número de doenças crônicas do primeiro mundo. Vamos lá. Vou chutar, Japão. Que não são países, são regiões dentro desses países, você acertou. Então, é uma no Japão, Costa Rica, Califórnia, Grécia, e a outra, já lembro. São 5 lugares, tá? Japão, Costa Rica, Grécia, Califórnia. Ixi, qual é a outra? Bom. Algum país nórdico? Não. Não. Já vou lembrar. E aí o que acontece? Eles foram pesquisar por que eles eram funcionais, o que acontecia lá. E ninguém toma suco verde e faz yoga de manhã. Na verdade, é muito interessante porque a gente acha que fazer isso basta. E aí odeia o trabalho, pega um trânsito de 2 horas, briga com o namorado. E o suco verde tá onde? Que diferença faz aquele suco verde na vida da pessoa? Então, assim, olha o que eles identificaram. Bom, primeiro, são coisas bem interessantes. Falando de alimentação. Alimentos da estação e jantar até 3 horas antes de dormir. Então, não se alimentar mais até 3 horas antes de dormir. 2, sobremesas eventuais, então o consumo de açúcar muito eventual, não é zero, mas eventual. O consumo do álcool, em 4 delas era diário, porque, olha que interessante, o consumo de álcool não era vendo um filme, junto com o seu melhor amigo. Então, é com propósito. Então, as relações afetivas são muito importantes, tanto familiares quanto relacionadas a uma prática espiritual. Então, você se sentir pertencendo a uma comunidade, a um grupo, é muito importante para nós, sempre foi, né? Vamos lembrar que nós éramos seres coletivos, depois de ter a propriedade privada, mas antes coletivos. Então, o casamento não era
as relações eram coletivas, né? Uma mulher não era de um homem só, porque a ideia era procriar, né? Para a tribo, para que o coletivo existisse. Precisava de caçador, de gente para montar, enfim. Então, o coletivo era mais importante do que a propriedade privada. A gente vem dessa fase, nossos genes foram moldados numa época em que o coletivo foi importante para a nossa sobrevivência. Sozinho, como é que você vai fazer? Você tinha que ter o teu grupo para sobreviver. Então, nossos genes foram moldados nessa época, inclusive uma época de escassez alimentar. Por isso, voltando à pergunta anterior sobre a alimentação, 5 vezes por dia comendo carboidrato, aonde que está escrito isso no nosso código genético? Aonde que estimular o metabolismo com açúcar 5, 6 vezes ao dia está escrito no nosso código genético? Jamais, ao contrário. O jejum é que está lá. Porque a gente tinha escassez de alimento, não só de alimento escassez, mas a gente tinha dificuldade para pegar o bicho, né? E aí, enfim, os nossos genes são moldados nessa época. Volta às Blue Zones. Então, pertencer a um grupo, uma comunidade, ter uma espiritualidade desenvolvida e pertencer a um grupo que toda quinta-feira reza junto, faz coisas juntos. Então, isso é muito importante para nós. Todos eles têm isso. Agora, a coisa mais importante para a longevidade, mais disparado. Sono. Não. Ser feliz. Ser feliz. Ser feliz é o aspecto mais importante da nossa vida em termos de longevidade. Essa foi, para quando eu soube, assim, eu nunca imaginei que era isso. Me causou até eu lembro quando eu estudei isso pela primeira vez, eu falei, cara, e eu comecei a perguntar isso nas consultas, você é feliz? Você é feliz? Sim ou não? Porque ser feliz... As pessoas sabem responder isso? Então, ser feliz não é estar feliz o tempo todo. Mas é você, dentro da sua vida, ser mais feliz do que triste, preocupada, ansiosa, enfim, ser feliz. É ser predominantemente mais feliz do que triste. Isso, ou mesmo em determinadas situações de dificuldade, você é feliz, porque a dificuldade faz parte da vida. Então, não é porque você tem dificuldades que você não seja feliz, né? Que você não é feliz. Falei errado. Então, é muito interessante, porque quando você pergunta isso para a pessoa, ela não tem uma resposta, ela tem que parar para pensar. E muitas pessoas falam, nossa, nunca ninguém me perguntou isso numa consulta médica, doutora. Porque, claro, se você não é feliz e você tem uma doença crônica, nós vamos ter que trabalhar várias frentes. Pois é. Não dá para só simplesmente trabalhar a doença. E aí, você não é feliz por quê? Um dos pilares do lifestyle, eu estava outro dia estudando isso, do lifestyle medicine, é relações sociais. Isso. Que fantástico, né? Que você fala, realmente é muito importante o negócio Nossa, desse. você vê que a pandemia, para os idosos, eu tenho muitos idosos hoje com repercussão cognitiva porque foi isolado, porque ficou fazendo a mesma coisa dentro de casa, não viu os netos. Isso foi uma sacanagem, uma maior mentira que contaram para eles. Inacreditável terem feito isso com os idosos. Então, assim... Eu hoje atendo uma grande maioria de idosos que não tinha nada e depois da pandemia começou a ter. Ou na pandemia se agravou muito, uma condição que talvez levasse anos para se desenvolver. Quão fácil está hoje para um idoso, por exemplo, ou uma pessoa que precisa passar por um tratamento para você conseguir de fato permitir que ela faça uso? E quão acessível isso está, porque uma das coisas que nós falamos aqui cara, às vezes não é tão acessível, né? Porque, se eu não consigo plantar, ou é muito caro, ou eu tenho que importar, né? O maior problema hoje... Isso está mudando, o cenário está mudando também. Mas o maior problema hoje relacionado ao acesso é o preço, não é mais a dificuldade de obtenção dos produtos. Então, o paciente passa em consulta. Hoje, uma autorização da Anvisa é automática. Imagina, antes demorava 90... Eu fui da época que demorava... Eu estava falando com algum representante, sei lá com quem, no telefone. Aí ele falou, eu sou da época que demorava 15 dias, sei lá, 20 dias. Eu falei, eu sou da época que demorava 3 meses, que era manual. Você mandava, aí alguém na Anvisa tinha que autorizar. Gente, você imagina isso? Que louco. Não, é uma pessoa assim... Vamos combinar, né? Quem é que vai ter nível técnico para discutir com o médico que está prescrevendo alguma coisa? Então, assim, era uma burocracia sem sentido. Tinha esse nível? Era nesse nível? Não tinha sentido. De questionar o tratamento? Era só para você ter uma autorização. Tá. Só que a autorização na época, quando tudo começou, não estava
digitalizado, enfim, a gente, né, a digitalização das autorizações começaram na pandemia, a Anvisa fez muito bem, na verdade. E ela teve seu tempo de aprendizado, enfim, não é uma crítica à Anvisa, é isso que eu estou dizendo. Mas foi uma situação que aconteceu no início e que pacientes faleciam e não recebiam a autorização, nem o produto. E aí não era só a autorização, aí tinha a Receita Federal, aí ficava preso, aí demorava X tempos, aí vai e voltava. Enfim, era um cinema. Imagina. E, nossa, era duro, porque, né, muitas vezes, poxa, o paciente precisa agora, e aí começava aquela coisa assim, os pacientes, um comprava 5 caixas, aí esse ajudava o que estava sem, que comprava 5, que devolvia para esse. Comunidade, nossa, que é super importante. Você vê? Começava essa rede. E é muito legal de ver mesmo, que os pacientes, eles ajudam os outros, assim, isso existe demais. Quanto que é um tratamento hoje? Depende para que condição, depende qual é o produto. Então, você tem, por exemplo, as epilepsias refratárias infantis, né? Onde, às vezes, a criança precisa usar uma quantidade grande. Essa criança pode aí gastar mais de 2.700, 3 mil reais por mês. Uau! Aí é CBD, basicamente CBD. Principalmente, E aí você tem tratamentos que são mais baratos, por exemplo, hoje você tem produtos por 470, 500 reais. Então, às vezes o paciente vai fazer consumo de um frasco mês, vai gastar mais ou menos isso. O SUS, né, tá entrando aqui em São Paulo. Ah, tá? Não sabia. Então, a gente teve agora a sanção do governador, da lei do projeto do deputado Caio França, que autoriza a distribuição desses produtos via SUS, no estado de São Paulo. Eles estão implementando agora, né? Eles têm o prazo aí, era 90 ou 180 dias para fazer a disciplina de como que ia ser, se ia ter especialidade, patologia, como é que ia ser a distribuição, qual receita, enfim, né? Como que seria feito isso, como vai ser feito, na verdade, não como seria, como vai ser. E, em tese, aí até a metade do ano, a gente deve ver isso acontecer. Que demais. Excelente notícia, Excelente notícia, porque aí você vai de encontro justamente com várias problemáticas relacionadas a acesso, a controle de qualidade, a você não precisar mais do óleo artesanal comprado, sei lá, no tiozinho do tio João, né? Que por mais bem intencionado que ele seja, a gente não sabe o que tem dentro. Para o médico é uma grande dificuldade esse tipo de situação, porque nós somos responsáveis pelas prescrições dos pacientes, então você não conseguir dimensionar o que vai ter de efeito colateral, você não sabe o que tem dentro, e é uma frustração muito grande quando o paciente chega lá com o seu produto na mão, ele quer usar porque ele, né, enfim, comprou, ele teve a intenção, ele acha que aquilo vai melhorar a vida dele, aí você fala, poxa, eu não gostaria, eu não sei o que tem aqui dentro, como é que eu vou te prescrever isso, né? É muito difícil para mim. Eu não sei mensurar quais são os efeitos colaterais relacionados ao que tem aí, porque eu não sei o que tem aí dentro. Então é muito ruim, assim. A gente quer trabalhar com produto de qualidade, com bula, com quanto tem, como qualquer outro remédio, né? O medicamento, você sabe exatamente quanto que você está dando. Se você está associando outro medicamento, você sabe quanto do outro. Se você tem que tirar você sabe quanto que você tem que reduzir. Então isso para nós é fundamental. Não pode trabalhar com gota sem saber quanto tem uma gota, ou antes era grão de arroz, mas você fazia, imagina, o paciente tinha que fazer, eram pastas, né? Eu peguei essa época, eu aprendi assim, na verdade. Eles chegavam umas pastas, assim, grossas, e aí o paciente tinha que fazer mais ou menos a quantidade de um grão de arroz. Imagina, um grão de arroz hoje, como é que você vai fazer um grão de arroz? Nossa. Então podia passar, e passava, né? Os pacientes passavam às vezes da dose, passavam mal. Era bem complicado. A gente não quer fazer isso, né? O médico quer fazer como ele faz com qualquer outro produto, medicamento. Mais fácil para nós. Você foi corajosa, né, Paula? Você foi muito corajosa. Porque tinha uma época em que, na verdade, né, eu peguei justamente a virada da Anvisa. Foi bem legal. Eu tava lá, inclusive, quando ela faz a primeira RDC de autorização de prescrição para produtos com cannabis, tanto CBD quanto THC. E aí, o que acontecia antes? Na verdade, foi a pressão popular, as mães, né, vitoriosas, maravilhosas, que fizeram toda a pressão e que mobilizaram a Anvisa para fazer as mudanças que hoje nós temos hoje. Assim, foi uma crescente de mudanças, obviamente, mas o primeiro entendimento foi a partir dessas mães, porque os filhos se beneficiavam muito dessa substância.
Elas estavam trazendo de fora, elas poderiam ser enquadradas como tráfico internacional, e imagina o que elas estavam fazendo. Então, assim... A parte boa é que nos últimos 2 anos da nossa conversa, acho que é 2 anos, talvez até um pouquinho mais, porque você acha que foi um dos primeiros episódios, muita coisa melhorou. Muita coisa. Muita coisa melhorou. E eu fico imaginando o que vai acontecer daqui 2 anos, então... Não, vou te falar uma coisa. Quando a gente conversou pela primeira vez, eu não estava ainda implementando o meu projeto de educação. Ele chegou depois, né? Ele não existia. Ele já existia para mim, mas ele não existia para as pessoas. Na pandemia, eu tive a coragem de trabalhar menos, porque eu sou super workaholic, assim, tenho uma dificuldade muito grande de não trabalhar. Eu gosto muito do que eu faço e tenho essa pegada, sempre tive. E aí eu decidi, então, não é que eu não trabalhar na clínica, né, para trabalhar num projeto que... Menos consultas. Que eu trabalhei mais, aliás, porque eu não tinha horário, daí era eu que fazia, e aí eu desenvolvi uma dor, você não tá entendendo? Tanto ficar sentada, é verdade. Mesmo. Eu tive que parar de sentar na cadeira e um ponto ir pro sofá, que era mais molinho, porque eu tava ficando tanto sentada para corrigir as aulas, os slides, Nossa. Enfim... Toda a produção, porque realmente, assim, a gente fez uma coisa que não existe, na verdade. O desenvolvimento dessa plataforma, tudo como a gente desenhou, basicamente, assim, foi trazer uma perspectiva de aula totalmente diferente. Eu comprei todos os cursos e assisti todos. E um ponto, assim, me dava um soninho vendo. Eu falava, putz, olha que eu gosto do assunto. Você imagine alguém que está aprendendo. Eu falei, não pode ser chato. Tem que ser dinâmico, os professores têm que ser ótimos. Então, eu fui buscar as personalidades que tinham essa característica de você estar na frente da tela com eles, mas parece que você está no sofá. 4K, 5K, cinema. Legal. Então, assim, foi isso que eu falei, cara, o médico, ele merece. Ele tem que ter essa não pode ser aquele curso PowerPoint. Mudou. Eu acho que o conteúdo agora ele tem que ser educacional, porém tem que ser entretenimento também. Se ele não for um processo de entretenimento, ele não dá seguimento, né? Não dá seguimento. É isso. A gente precisa entender os novos formatos. Então hoje, quem está precisando de tratamento, te busca no consultório. Quem é médico, está querendo se atualizar, entra na plataforma. Isso, exatamente. Colocarei os links aqui para todo mundo acessar. Sim. Obrigado, manda seu recado. Valeu de novo, adorei saber das novidades, das atualizações. Olha, eu tô muito feliz de estar aqui, principalmente por saber que eu fui uma das primeiras ali do podcast. Realmente, assim, acho que a gente tem que continuar essa história. Acho que é uma tradição. Daqui a dois anos a gente de novo. É verdade, até pra gente fazer essa dobradinha do que como é que, né, toda a visão, assim, da história que a gente viu acontecer. Você, principalmente, tá participando disso. E é muito legal você ter essa abertura no teu canal para realmente as pessoas entenderem e se depararem com essa crítica em relação ao contexto hoje que vivemos, é onde a gente pode chegar com a informação, porque a educação é tudo. A educação é a base de toda a sociedade, a gente já sabe disso, mas numa temática nova, se você não educa a população, e aí na escola, na faculdade, em todos os aspectos da sociedade mesmo, para você reduzir riscos, mas a população entender o que é isso, o benefício, porque vou puxar um gancho para finalizar. O estudo do sistema endocannabinoide, ele traz um contexto de saúde, porque você tem que entender de fisiologia, e você tem que entender o que impacta negativamente no sistema. E o médico, ele fica com muito mais propriedade de raciocínio clínico quando ele entende dessas situações. Então, é um estudo que pode revolucionar muitas formas de atuação de muitos médicos extremamente tradicionais, de olharem um pouquinho fora da caixa e melhorarem suas práticas clínicas e melhorar a vida dos seus pacientes por causa desse conhecimento. Uhum. Esse é o recado que eu queria dar. Valeu! Obrigado. Você que ficou aí, não esqueça, deixa um like, tem alguma dúvida, manda aí que a Doc vai responder. Um beijo pra você e até a próxima semana.